E ele vai te deixar entrar ou não? Cara, ele vai falar, olha, por pouco, hein? Passou raspando. Parecia a minha diretora falando comigo na escola. Olha, por pouco. É porque você tem... Porque eu gosto de você, senão... Mas ele gosta de todo mundo também, né? Caraca, aí você me quebrou. É verdade. Bom, Mas como disse sua mãe, você não é todo mundo, tá certo? Exato. Então, por quê? Porque quem ainda não foi no Pelourinho deveria ir. Porque ali tem uma energia, uma força, uma história, uma realidade muito forte. E eu senti isso quando eu estive ali, até por causa da história, né? Daquele local. Você vê que é um local muito quadrado, não é? Ali é um quadrado onde tem igrejas de todos os lados, mas você sente ali uma terra de luta, de sofrimento, de morte. E aí, né? sim, exatamente. E aí quando eu estive lá, foi a minha primeira vez, não é? Eu ganhei do Olodum isso daí. Ah, é? Teve lá um ensaio e a gente foi. E aí eu ganhei, ele me chamou, o rapaz lá me chamou, me entregou e eu guardei até hoje. E aí, como é algo muito significativo, mas eu não uso, né? Tava guardado. Obrigado, vai ficar legal aqui no cenário. Vou pendurar aqui atrás, ó. E ele tem esse significado muito forte de sobrevivência. Aí esse foi o meu retorno para a igreja. Aí daí eu comecei a me preparar para o crisma, né? Que é outro sacramento da igreja. Mas, mesmo afastado da igreja, namorando, trabalhando, não é? Eu dizia para todo mundo, eu vou ser padre. É mesmo? Para as meninas que eu ficava, eu disse, vou ser padre, não se apaixone. Eu dizia. Sério? O que você quer ser quando crescer? Ninguém perguntou. Tá brincando? Poxa, Sério? não tinha tempo para isso, a gente vivia brincando na rua, a gente vivia brincando atrás de bola. Mas nem na escola, pá. Nem na escola, não. Aquelas redações. Na escola a gente era muito bobo, a gente queria brincar. Não tinha isso não. Época boa, né? Mas por que a partir dos 12 anos? Porque foi quando eu, fazendo a minha primeira comunhão, que é a primeira Eucaristia na Igreja Católica, né, quando os meninos vão receber o corpo de Cristo pela primeira vez, uma freira que nos catequizou conversou conosco o que a gente queria ser depois dali. Pronto, vocês estão terminando, né, a primeira comunhão, a Eucaristia, e agora? Aí a gente foi ser coroinha, foi ser de grupo da perseverança, e eu disse, eu quero ser padre. Aí ela assim, você quer ser padre? Eu disse, sim, quero. A gente começou a servir na igreja como coroinha, aí dos 12 anos, isso foi sendo alimentado, né, pela igreja, pelos grupos que a gente fazia parte. Então, não, pelo contrário, eu acho que eu iludi as bichinhas. É meu? Mas eu não tenho culpa, porque elas que sofreram. mas eu era sincero. Mas eu acho que isso era uma forma de você deixar a mulher mais apaixonada. Talvez, eu vou talvez. tirar a vontade dele de ser padre. Aquela inflada no Não, eu vou ser responsável, não vai ser padre. E quando eu fui falar pra ela que eu tinha recebido a carta e que ia ser padre, ela disse assim, na cara, assim, por mim você não vai. Mas se é isso que você quer, que Deus e Nossa Senhora lhe abençoe. Assim, obrigado pela sua bênção, era isso que eu queria. Como que o pessoal vai participar dessa live hoje? galera, é o seguinte, essa é uma live extremamente especial. Então a gente vai abrir as perguntas para pessoas igualmente especiais, que é o Naldo Beni, o Mike Baguncinha e o Papa. O Papa, certo. Caso você não tenha nascido especiais igual eles, você pode se tornar especial tornando-se um membro deste canal incrível e maravilhoso. Então torne-se membro, deixa o seu like, se inscreve no canal e bora. Fechou! Agradecer demais a presença de vocês dois aqui. Estou muito honrado aqui, né? O retorno do Padre Douglas e Jocileudo pela primeira vez. E estando na primeira vez, eu não tenho como falar isso. Eu fico envergonhado, o Tuti. Fala pra ele qual é o meu defeito. Eu tenho um defeito. Cara, ele tem Não sei se é o pecado capital, não chega a ser. Talvez. Ele vai avaliar. Ele é interesseiro. Interesseiro tá entre os pecados? Interesse? Então, um pouco de cobiça, talvez. Tá bom. Depende do grau dela. Depende do grau, mas eu apenas quero um presente que... Uma coisa que ele não usa mais, não é uma coisa muito ruim. Ele não usa mais, eu desejo uma coisa pra colocar no cenário. Trouxe alguma coisa pra gente? Trouxe, sim. Tome aqui pra você. Isso é significativo, hein? O que é? Um tambor aqui, É um tamborzinho do Olodum. Do Olodum. Por quê? Porque quem ainda não foi no Pelourinho deveria ir. E Padre Douglas, qual é a tua história? Ih, a minha é longa, viu? Agora temos tempo. A minha é longa. Tá por aí em vários outros podcasts. E eu fui criado numa família católica. A nossa família é toda do Ceará. Né? A nossa família é do interior do Ceará. Então nós temos sangue... E após. Então... Lavras da Mangabeira. Né? E meu pai conheceu minha mãe em Fortaleza.
Começaram a namorar, namoravam por correspondência durante alguns anos, e aí se casaram lá, no paróquia Nossa Senhora da Salete, no Jardim Bela Vista, em Fortaleza. Sim, Eu sim. não sei bem onde fica. Minha mãe morava no bairro da Colônia, ali em Fortaleza. E depois mudou para o Montese, ficou anos no Montese. Se casaram em 76, vieram para cá. Então, eu e meus irmãos nascemos aqui. Eu sou caçula de 3. Minha irmã mais velha, a Cláudia, meu irmão do meio, Diego. Então, crescemos educados na fé católica. Eu jamais pensei em ser padre. Nunca tive essa expectativa. Meu sonho era ser piloto de avião, quando pequeno. Os anos 90 foi assim, o ápice do movimento carismático. E no meu caso, eu fui a esse encontro de carnaval, comecei a me aproximar da renovação carismática por curiosidade. Como eu tinha uma mentalidade bem misticista por conta do candomblé, É verdade. eu fui parar no candomblé por curiosidade. Meu sonho era ser piloto de avião, para voar para todo lado, viajar. Meu sonho era conhecer o mundo. Mas chega a adolescência, né? Assim como foi com o padre Josileudo, eu também abandonei a igreja, larguei a fé. Eu trabalhava já fora, eu era restaurador de obras de arte, trabalhava num ateliê, ali em Osasco, que é a minha cidade natal. E ao me afastar da igreja, embora assim, eu nunca tenha me afastado por completo, porque no Brasil tem muito essa coisa da pessoa se dizer católica. Entre se dizer católico e ser de fato. É o famoso católico não praticante. Mas assim, eu até praticava para agradar os meus pais. Porque em casa, práticas de fé católica não se negociavam. Enquanto tá dentro de casa, a gente pagando as contas, morando aqui, vai na nossa igreja. Então, eu e meus irmãos íamos à missa, frequentávamos eventos de igreja, mas eu passei a frequentar o candomblé. Aqui tem um jovem, um rapaz que está no nosso meio que você frequenta candomblé, religiões afro-brasileiras. Deus está falando para você renunciar, porque ele tem uma grande obra para fazer na sua vida. Sobrenatural. Mas a gente que cresce na igreja católica, indo à missa, frequentando os sacramentos, não vê nada de extraordinário ali. Então, na minha cabeça, se eu quisesse ver alguma coisa, um espírito, um vulto, um satanás, um demônio, eu tinha que ir procurar fora. Porque assim, Vilela, o movimento carismático, ele chega no Brasil no comecinho dos anos 70, trazido por um padre norte-americano, o padre Eduardo Daugert, e o padre Harold Hahn, que já é falecido, 2 jesuítas. Os dois ajudaram na expansão. Só que na época, anos 70, existia uma mentalidade na nossa igreja, que a gente chama de teologia da libertação, era bem mais forte naquele período. Era um período em que o clero, sobretudo, era mais envolvido em questões sociais, políticas, etc. Então eles viam com certa estranheza coisas muito espirituais. Né? Tudo que fosse muito espiritual, muito místico, eles viam com estranheza. Ainda mais naquele período de regime militar, 2 padres norte-americanos trazendo um movimento de espiritualidade. Então havia todo tipo de acusação, que eles eram financiados pela Fundação Rockefeller para se infiltrar nas comunidades de base, enfim. Um dia conversando com o padre Eduardo, ainda é vivo, mora aqui em Valinhos, no interior de São Paulo. Ele conta melhor a história. Mas o fato é que, para explicar o do padre Primitivo, com o passar do tempo, alguns padres foram fazendo a experiência carismática, aderindo e auxiliando na expansão dela. Só que eram pouquíssimos em nível de Brasil. Fui pra quadra e aí eles começaram a cantar e orar e cantar. Dali a pouco começou a me dar uma tremedeira nas pernas. Uma batedeira no coração. Disse, meu Deus do céu, não desceu o santo no terreiro, vai descer aqui. No negócio de igreja, porque lá eu não era rodante que fala lá, né? Eu não incorporava. Eu era Ogã, Ogã Alabê que fala. Eu tocava atabaques no candomblé. Aí começou a me dar tremedeira nas pernas, e eu pensando um monte de coisa, mas eu tô no encontro de igreja, eu sou católico desde pequeno, e igreja não dá tremedeira nas pernas. Tem alguma coisa estranha nesse lugar. Eu sei que quando eu dei por mim, paf, eu despenquei no chão,
Caí no chão. Fiquei no chão pensando, meu Deus do céu, desmaiei, com certeza, eu devo estar desmaiado. Eu nunca tinha desmaiado na vida, eu não sabia que quem tá desmaiado não pensa que tá desmaiado. Com certeza. E eu fiquei lá no chão, falei, mas alguém vai vir me acudir, porque as pessoas não caem no chão no encontro de igreja, ó. Tô até hoje esperando alguém ir lá me socorrer. E enquanto eu estava no chão, de olhos fechados, apareceu um homem. Não me pergunte como, eu estava de olhos fechados no chão. Apareceu um homem, todo de branco, uma barba aqui, olhou no fundo dos meus olhos assim. No dia em que eu tive essa experiência, foi como ligar na tomada. Uma fé que já existia dentro de mim. Entendi. E eu me tornei um católico, mas assim, a vocação para o sacerdócio só veio 2 anos depois. Depois dessa experiência, minha única preocupação era em ser um bom católico, um bom cristão. Eu queria servir a Deus. Apareceu um homem, todo de branco, uma barba aqui, olhou no fundo dos meus olhos assim. Aí disse, você falou para eu vir tirar você? Eu vim. Nossa. A partir de agora, você é meu. Aí ele sumiu. Falei, mas quem que é? E eu fiquei lá chamando, né? Volta aqui, vamos negociar, quem que é você? Fiquei ali no chão, tentando entender o que estava acontecendo. Eu vi que ele não ia voltar. Aí eu pensei comigo, bom, eu vou levantar daqui antes que alguém me veja no chão. Ali eu perguntei para Deus, por quê? Né? Eu tô aqui no seminário me preparando para ser padre e recebo uma notícia dessa, por quê? Aí eu falava isso alto, no meu quarto. Aí o vice-reitor foi lá, eram os padres eudistas, né? Ele era colombiano, padre... era o nome dele, falecido também, não me recordo agora. E ele assim, fale, coloque tudo para fora. Fale, reclame com Deus, reclame. O sacrifício de Cristo responde tudo aquilo que a gente no momento não entende, inclusive a morte violenta, trágica e inesperada daquele meu primo. Aí eu aceitei. Eu aceitei a morte do meu primo, olhando para a cruz, aí pronto. Então, mas não é uma carreira no sentido de que você está concorrendo àquilo. É pela necessidade. Tem padres que não aceitam. Exato. Né? Às vezes são amados e não querem. Dizem não. Né? E é claro que é chato você... É feio você dizer não pro Papa, porque é um convite que vem do Papa, né? É feio, mas você também não é obrigado a aceitar. Por quê? Muita responsabilidade? Porque... Talvez a própria pessoa não se vê preparada, ou ela não quer mesmo. Entendi. Ela acha que a vocação dela é apenas o ser padre, ser presbítero. E a igreja acolhe, a igreja aceita também. E de fato, assim, em termos práticos, quando nós entramos para o seminário para nos tornarmos padres, além, obviamente, daquilo que é o centro da vida de um sacerdote, que é a celebração dos sacramentos, rezar a missa, atender confissão. Ao lado disso, o nosso desejo é cuidar do povo, é estar em contato direto e constante com o povo, e no nosso caso, que somos padres diocesanos, ou seja, nós somos ordenados padres e estamos vinculados a um povo de um território geográfico especificamente. O padre é da Arquidiocese de Fortaleza. Então ele nunca vai sair dali, do entorno de Fortaleza. Assim como eu sou de Osasco, embora eu possa ser transferido de paróquia, eu nunca vou sair de um perímetro geográfico, que é o que a gente chama de diocese. A minha diocese é composta por 12 municípios da região metropolitana de São Paulo. Vai de Osasco até Ibiúna, Alumínio, são as últimas cidades da nossa diocese. Eu nunca vou sair desse perímetro. E o nosso desejo é estar em contato direto com uma porção do povo. Foi um baque muito grande, porque menino novo, tinha 22 anos para 23 anos, ele estava, nesse dia chovendo, era uma segunda-feira, ele estava debaixo do viaduto, nós esperando passar a chuva, ele estava de moto. Do nada veio um cara, voltando, né, das noitadas, embriagado, tudo, numa Hilux, e atropela todos que estão ali debaixo do viaduto, inclusive ele. E ele morre na hora. Nossa. Recebeu toda a pancada na cabeça e morreu na hora, né? Aí eu não sabia tudo, e lá no seminário a gente não podia estar com celulares, tudo, né? Só tinha lá um telefone comum. Quando me ligam, né? Ligam lá pro seminário, dizem que queria falar comigo. Era um outro primo que foi dar notícia, né?
da morte desse meu outro primo. E ele assim, fale, coloque tudo para fora. Fale, reclame com Deus, reclame. Assim como o padre falou, existem chamados, existem demandas na igreja que são apresentadas a pessoas que não aceitam. Existe sim, não vamos dizer que não, pessoas que tentam fazer uma carreira para chegar a certos cargos. E eu cansei de ver essa carreira não dar certo. Ela faz de tudo, aparentemente tudo certinho, né? E não dá certo. Ela mesma não entende por que não dá. Mas eu tenho plena convicção de que é o Espírito Santo, é o Espírito de Cristo que está governando a igreja. E de fato tem coisas que são misteriosas, cujas respostas a ele pertencem. Se nós entendêssemos todas as respostas, ora, no dia em que tudo que está na mente de Deus estiver na sua, nesse dia você será Deus. Olha, isso não é possível. A carta aos Hebreus, foi até uma leitura desses dias da semana, diz algo muito interessante, né? Todo sumo sacerdote é tirado do meio do povo. Mas ninguém se deu o direito de se autoproclamar sumo sacerdote. Porque todo sacerdote tem que ser como Arão, chamado, escolhido. Então, mesmo que alguém consiga fazer uma carreira dentro da igreja, essa pessoa não vai ser feliz. Ela não vai ser realizada. Por quê? Mas chega um momento que ele pergunta para os discípulos, o que é que dizem de mim? Né? Essa pergunta, ela é claro que ela é muito, muito profunda, porque ele está querendo que as pessoas, né, de modo geral, entendam, ou pelo menos tentem entender que ele é o Messias, né? Porque ele não fala. Aí, um diz que você é João Batista, outro que você é Jeremias, Elias, um dos profetas que voltou. E João vocês? Batista. E você? Eu sou padre, vou ser padre agora em novembro, se Deus quiser, fazer 18 anos. Não é? Estudei bastante, fiz cursos, já assumi outros ofícios, mas o que me torna um padre de verdade é o contato com as pessoas. Porque todo sacerdote tem que ser como Arão, chamado, escolhido. Então, mesmo que alguém consiga fazer uma carreira dentro da igreja, essa pessoa não vai ser feliz. Ela não vai ser realizada. Por quê? Porque ela não faz parte de um grupo, de uma instituição que tá ali para dar carreirismo ou fazer carreira de alguém. Não. A gente tá ali para servir. E da melhor maneira possível. Né? Procura se identificar mesmo ao Cristo Bom Pastor. Né? É ele que é o modelo, é ele que é a fonte, é ele que é o início e o fim. E aquela pessoa que mesmo que não consiga, e outros que consigam, por carreirismo, elas acabam se frustrando. Bastante. Elas ficam arrogantes, elas ficam insensíveis. Quando não deprimidas, ansiosas, cheias de problemas de saúde. O bispo, na prática, embora ele de fato seja o pastor daquele povo todo, daquele rebanho, ele acaba por força do ofício perdendo a possibilidade desse vínculo. Por quê? Porque a ele cabe a solicitude de toda aquela porção e ele passa muito mais a governar a diocese em termos administrativos, burocráticos, e o povo, digamos assim, com que ele tem contato é com os padres. Né? Ele articula, ele organiza o pastoreio que os padres vão exercer. Mesmo que o padre, na paróquia, exerça o seu ministério de pároco, né, o seu ofício, em comunhão com o seu bispo. Entendi. Perfeito. Né? Por exemplo, a paróquia não é do padre. Né? Ela é do bispo. Ele é do bispo. Né? Então o bispo coloca naquela paróquia o padre que ele quer e tira quando ele quer. Claro que existe uma estabilidade canônica que a gente chama, né? Que aqui no Brasil é de 6 anos. Né? Mas a diocese é do bispo. Então, assim, ser bispo, depois ser papa, né? O pessoal pensa lá, e ser papa? Não é? Como é que se faz para ser papa? Outros 500. Não, é outra história. Nenhum papa que eu conheço, e é isso, a gente vai buscando. Uma frase que eu carrego comigo é que eu falo muito: não sou eu que santifico o meu sacerdócio, o ser padre. É o ser padre que me santifica, porque é a graça de Deus.
A gente é como São Paulo fala, né? Apenas um vaso de argila que leva algo, um tesouro muito precioso. Então, de verdade, a felicidade de um padre, assim eu vejo, é ter os olhos fixos naquilo que é verdadeiramente a natureza do nosso ministério. É a nossa vida espiritual, é a nossa vida com o nosso povo, porque se houver hoje um blackout e todas as redes sociais caírem, eu não vou perder a razão da minha felicidade. Diferente, porque eu tenho meu povo, porque eu estou cumprindo a minha vocação. Porque é o pastor, é aquele que cuida, é aquele que é próximo, é aquele que sabe onde a tua ovelha mora, como ela está, e ao mesmo tempo a ovelha sabe onde o padre mora, onde ele está, né? O acesso, a proximidade. O Papa Francisco fala muito isso, né? Da proximidade, da aproximação com as pessoas, se deixar ser próximo. E se a gente não se torna próximo, se a gente não se torna pastor, a gente também, como um padre, não se realiza. A igreja faz o seguinte, né? O que é essa atualização? Nosso Senhor, ele esteve no mundo num período totalmente distinto, onde não havia essas coisas. Então a igreja lê as escrituras, analisa a tradição e aplica princípios. Você não pode fugir da tradição e não pode fugir do magistério. Se você não escuta o magistério, eu escutei fulano de tal falando. Tá, tudo bem, é fulano de tal. Mas é a igreja? Eu escutei padre fulano. Eu escutei o padre José falando, escutei o padre... Beleza, mas é a igreja? O objetivo é o mesmo. É Jesus, é ajudar as pessoas, é estar levando a elas o amor de Deus, não é apontando, não é condenando, não é julgando. Aí você vai buscar qualquer coisa, a fama, o dinheiro, o sucesso. Embora alguns entendeu? de nós adquira certa projeção, em rede social, Instagram, etc., pelo ofício que exerce, eu percebo que alguma fama que nós venhamos a possuir, ela vem por consequência de um trabalho bem feito. Então, no nosso caso, padres, busque a fama, ela não virá até você. Ela não vem. E aquele que nunca foi atrás dela e nunca a desejou, eu particularmente nunca tive essa pretensão, nunca tive pretensão de estar em TV, em redes sociais. Eu sou pároco, eu sou professor de teologia, meu lugar sempre foi na sala de aula, ensinando os alunos, tenho paixão por ensinar, lecionar, meu lugar é ali. Mas a sede do povo, quando nós dizemos povo, não estamos nos referindo só ao povo que nos foi confiado na paróquia. O povo na igreja, de maneira geral, é tão grande que você faz ali uma caixinha de perguntas e respostas no Instagram, não é? Para responder questões de doutrina, dúvidas que as pessoas têm. A sede é tanta de formação, conhecimento, palavra de Deus, que você responde aquilo ali e aquilo reverbera, as pessoas compartilham, replicam. E você acaba se tornando conhecido por consequência, mas você não fez com essa pretensão, entendeu? A palavra não se curva, porque a palavra é Cristo. Ela não se curva aos meios de comunicação social. Os meios de comunicação são um instrumento para nós expandirmos a palavra, a vida de Cristo, a doutrina. E a luz que nos ilumina nesse túnel da palavra de Deus é a igreja. Se você tem os dois pratos da balança sempre postos, nunca vai acontecer isso. Foi só a igreja que falou, né? Mas a minha interpretação da palavra. Por isso que a igreja, ela é considerada, né? Por isso que a gente considera a igreja como aquela que tem a única que tem autoridade, o magistério, de dizer aquilo que é a palavra de Deus está orientando. Então você não pode fugir disso. Você não pode fugir da tradição, da palavra, beleza, tá certo. Mas aí a igreja, né? O grande desafio que nós, católicos, enfrentamos hoje no uso de redes sociais é o seguinte: a rede social, ela tem um poder de projeção seletivo e imediato. Vou ilustrar isso que eu estou dizendo. Nós estamos aqui num podcast. Então, quem está aqui na prática? Padre Josileudo e eu. Nós somos filhos da igreja, sacerdotes da igreja, mas nós não somos a igreja. A igreja é muito maior do que nós. Então,
quem nos vê, por exemplo, no início do podcast, nós falamos de renovação carismática. Renovação carismática é uma expressão De igreja. de igreja. Existe gente dentro da igreja, por exemplo, da igreja católica, que não gosta. Não gosta, tem até aversão. É. Certo? Então, qual que é o problema hoje da rede social? Fica sempre parecendo, dependendo do conteúdo midiático que a pessoa selecionou. Por isso que eu falei seletivo. Se eu selecionei este podcast deste padre que tem essa espiritualidade, eu tomo esse discurso como parâmetro único. A minha relação com a juventude na internet é aquilo que é a minha relação com a juventude pessoalmente, não é? Eu tenho um grande respeito pela juventude, porque a minha época de juventude, eu tive da igreja uma acolhida fantástica. Quando eu saí da igreja e fui para o mundo, né? O pessoal gosta muito de dizer isso. E quando eu voltei para a igreja, eu não me senti em nenhum momento acusado, condenado, julgado. Então a minha relação é essa, de respeitar a juventude, de ouvir a juventude, de ser próximo da juventude, de trabalhar para que a juventude possa, da sua maneira, conhecer a Deus, conhecer a Jesus. Claro, com a orientação, com o acompanhamento. A própria palavra católico, que vem do grego, a gente costuma traduzir por universal, mas hoje, atualmente, não é uma palavra muito precisa, porque você fala universal, vem na cabeça uma coisa meio Star Wars, estrela, universo. É universo, Vilela, no sentido de totalidade. Universal, ou seja, a totalidade dos crentes em Jesus Cristo, ela comporta a totalidade dos fiéis e ela comporta a totalidade dos meios de salvação, das expressões possíveis que o Espírito Santo pode suscitar. Então, por exemplo, nós falamos do carismatismo, mas tem gente que é carmelita, igual o Frei Gilson. O Frei Gilson é de um ramo carmelita que coaduna com carismatismo, mas tem lá o Carmelo de clausura, que é uma espiritualidade de silêncio, contemplação, recolhimento. Tem a espiritualidade franciscana, tem a espiritualidade dominicana, etc. Focolarina. Então, assim, não são opostas, são distintas. E, claro, cada expressão de igreja terá os seus meios de comunicação, terá os seus canais, e vão se expressar daquela maneira. E fica dando a impressão, no ambiente de mídia social, de que a igreja católica é uma espécie de Babel. Ela não é uma Babel, ela é um Pentecostes. Na diocese tem as chamadas regiões episcopais. Então, dentro da minha região, eu estou como assessor eclesiástico para a juventude. E eu levei comigo jovens de todas as paróquias e casais para a gente trabalhar com a juventude. Sempre nessa dinâmica de quê? De dar protagonismo, trazer o jovem, trazê-lo para perto, dar protagonismo a ele, sempre acompanhando. Porque o jovem vem do jeito que ele é. Né? Eu nunca esqueço de um jovem, que agora eu vou ser padrinho de crisma, um beijo para ele sabe que eu estou falando dele. Eu sempre chego cedo, padre, e me paramento e fico lá em frente à igreja, 1 hora antes de começar a missa. Eu nunca me esqueço de uma fala de Bento XVI quando veio ao Brasil em 2007, quando ele disse: jovens, tomai cuidado com a expressão vocês são o futuro da igreja, porque dá a entender de que eles só terão amanhã um lugar na igreja. Não, vocês são hoje. Hoje, agora, vocês têm lugar agora na igreja. O que você acha que mais conecta a juventude com a igreja hoje em dia, especialmente com a influência das redes? A resposta está na sua pergunta. Né? As redes sociais, em primeiro lugar, conectam muito. Eu recebo muitos jovens no processo de conversão que chegam até a igreja influenciados por conteúdo de redes sociais. Hoje ele é acólito, não perde uma missa. Você vê a sede dele de buscar Deus e tá lá, com as suas inúmeras tatuagens, com seus pins. Nunca disse assim, tire. Nunca. Outro dia ele chegou para mim e disse assim, me chama de padrinho, ainda não é, vai ser a crisma agora no primeiro domingo de dezembro. Ele chegou para mim assim, padrinho, eu tô pensando de tirar esse pince daqui, o que o senhor acha? Tudo bem, se você quiser tirar, tire. Entendeu? Porque Jesus, ele vai formando a gente, ele vai mudando a gente de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Então, muitas vezes, e é esse o nosso trabalho, é essa a minha realidade com a juventude, é acolher o jovem do jeito que o jovem é.
É claro que ele não vai permanecer do jeito que ele é. Mas se a gente não acolher, você não pode porque você tem tatuagem. Você não pode porque você pintou o cabelo. Você tá com o cabelo azul. Então, eu disse muito isso. Olha, a igreja nos orienta a escolher alguém. A igreja nos mostra o caminho. Qual é o caminho que a igreja nos mostra? Analisa a vida da pessoa. Analise o seu conteúdo, os seus projetos de governo, as suas ideologias, aquilo que beneficia a comunidade como todo, o bem comum. Então eu acho que nós, como igreja, já temos uma orientação, não é? Que é exatamente levar as pessoas a uma conscientização do bem comum. Então, o que é o bem comum? É aquilo que é bom para mim e para o outro, aquilo que é bom para o outro e para mim. Então, se eu, por exemplo, se fulano de tal, mesmo de partido A ou B ou C, mas o seu histórico de vida, o seu compromisso é com a comunidade, é com o bem das pessoas, é com o desenvolvimento, é com aquilo que a igreja orienta, com aquilo que a gente entende como defesa da vida, tudo isso, escolha a pessoa. E a gente não cita nomes, a gente não levanta bandeiras. Eu vejo assim, polarização de fato sempre houve, e o que as redes sociais fizeram hoje foi dar a essa polarização uma visibilidade maior. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, ao dar visibilidade, isso pressiona os indivíduos a um posicionamento. As pessoas começam a se posicionar. Então, e engajando-os na medida em que é possível fazê-lo. E é isso que a gente vai fazendo. O jovem quer... e outra, eu não gosto muito de usar expressões universalistas. A juventude quer isso. Calma, a juventude é muita gente. Tem jovens, são pessoas, são seres humanos. Tem jovens que querem estudar e querem conhecimento. Eu ofereço. Tem jovens que estão precisando de mais espiritualidade, oração. A gente oferece. Tem jovens que estão passando por problemas sérios de família, de relacionamentos, sofrem de carências, doenças psíquicas, tem aumentado muito, né, transtornos psíquicos na juventude, depressão, ansiedade, etc. Vamos cuidar dessa parte. Então é necessário olhar para cada um na sua individualidade e ir oferecendo a eles aqueles meios que na igreja já existem para que eles se engajem. Nós temos lá o grupo de acólitos que é predominantemente de jovens, mas eu recebi 2 jovens esses dias que leram o escrito de Santa Margarida Maria Alacoque, que era uma santa da França, ficaram encantados. A gente quer se consagrar ao coração de Jesus. Bom, tem um grupo aqui na paróquia que faz isso, que é o apostolado da oração. Mas só tem véia. Tem véia porque vocês não entram. Vão lá. Entrem que fique mais jovem. É assim que a gente vai fazendo. Nós só levamos adiante. Que adaptações podemos fazer? Vamos acolher, vamos criar formas de receber aqueles que têm inclinações homoafetivas na igreja, orientar, auxiliar, dialogar. Agora, isso aqui que você está pedindo, que nós cedamos a eles, isso aqui não é possível. O casamento. Casais de segunda união. Eu acho que a palavra primeira, ou melhor, a atitude primeira é exatamente a acolhida. Acolha. Acolher não significa que você está apoiando. Não é isso. Acolher significa que você está dando à pessoa a oportunidade de ela confiar, de ela perguntar, de ela saber, e ela vai, pela graça de Deus, sendo direcionado. Não somos nós que orientamos por nós mesmos, né? A gente faz aquilo que é pra gente fazer. Então a igreja faz o quê? Ela traz para perto para dialogar. E quem quer dialogar e quem quer de fato receber aquilo que está pedindo e que a gente tem para dar, vai se abrir. Vai se abrir. Porque às vezes ela não encontrou na família, não encontrou no relacionamento, por isso ela tomou uma atitude pelo aborto. Entendeu? Olha, vamos lá, Ana Lua mandou. Vocês acham que com tantas mudanças acontecendo no mundo e os desafios que surgem a cada dia, a igreja precisa se adaptar para continuar sendo uma fonte de esperança e orientação?
Ela sempre fez isso e continua fazendo. Sim, ela se adapta em que aspectos? Ela adapta a forma de discursar. Então, isso ela vai fazendo. O como ela vai fazer, ela muda. Ela nunca muda o que ela diz, né? O conteúdo é sempre o mesmo. Há 2000 anos é o mesmo. A igreja, ela jamais vai modificar aspectos de doutrina, ela jamais vai modificar elementos de revelação, porque ela é uma serva daquilo que recebeu de Cristo, ela não é autora. Não é essa a missão da igreja. A missão da igreja é trazê-la à luz da palavra e oferecer a ela a verdadeira misericórdia. O que é a verdadeira misericórdia? É aquela que vai na miséria em que a pessoa se encontra. É daí que vem a palavra misericórdia, a junção de dois termos do latim, miserere, que é miséria, e cordis, coração, né? Cardio, cordis. Eu desço meu coração na miséria da pessoa para tirá-la de lá. Então, uma misericórdia que vá até a pessoa na forma como ela está. Isso é a verdadeira misericórdia. Eu estava, como eu sempre fico, lá em frente à igreja. Era um domingo, ele chegou. Tá entendendo? Um rapaz maravilhoso, inteligente, professor, desesperado. Desesperado. E disse assim: padre, o senhor não me conhece, mas se o senhor não me escutar, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida hoje. Poxa. Assim, a queima-roupa. Entende? Assim, calma, como é teu nome? Ele disse o nome. Eu escutei e disse assim: olha, eu me proponho, se você quiser, eu atendo aqui toda quarta-feira de manhã, fazer um acompanhamento com você. Você pode vir? Você quer vir? Quero, padre. Pois venha. E veio. A gente conversou uma quarta, outra quarta, outra quarta. Hoje o rapaz, por decisão pessoal, eu não convido ninguém, venha ser católico, saia nunca, não faço isso. E eu ofereço, se a pessoa quiser. Ele disse: padre, hoje eu quero ser católico e quero me engajar na igreja. Hoje, por decisão pessoal, é católico, participa da igreja, fez os sacramentos e está lá servindo.